Você conhece a história do profeta que viu o santuário de Deus? Em meio aos antigos reinos de Israel e Judá, surge uma figura única, o profeta Isaías. Sua vida e missão estão entrelaçadas com os eventos tumultuados que marcaram o período em que viveu. Acompanhe essa jornada de fé, coragem e redenção. Isaías nasceu em Jerusalém, capital do reino de Judá, em um período de grande instabilidade política e ameaças externas. Seu nascimento é registrado em Isaías, capítulo 1, versículo 1, onde é mencionado como visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Pouco se sabe sobre a identidade de seu pai, Amós. O nome Isaías possui significado profundo, pois significa Deus é salvação ou salvação de Deus, refletindo o propósito e a mensagem que ele traria ao seu povo. Viveu em um momento crucial da história do povo de Israel, durante um período marcado por instabilidade política e ameaças externas. Sua missão profética teve início provavelmente durante o reinado do rei Uzias de Judá, um período de estabilidade relativa para o reino. Foi nesse contexto que Isaías teve uma visão no templo, que marcaria o início oficial de sua jornada como profeta. Durante a visão no templo, Isaías sentiu uma presença divina avassaladora. Ele descreveu o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, com a parte inferior de sua veste enchendo o templo. Ao redor do trono estavam seres angelicais chamados serafins, que clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Diante dessa majestosa e sagrada visão, Isaías foi tomado por um profundo temor e sentimento de inadequação. Reconhecendo sua própria pecaminosidade e a do povo ao seu redor, ele exclamou: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Diante da grandiosidade e santidade de Deus, Isaías experimentou uma profunda sensação de arrependimento e humildade. Nesse momento crucial, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa viva que tirou do altar com uma tenaz. Em um gesto simbólico de purificação, tocou os lábios do profeta e declarou: Isto tocou os teus lábios, agora a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Essa experiência transformadora não apenas purificou Isaías para seu chamado como profeta, mas também o capacitou para enfrentar os desafios que viriam pela frente. Durante o reinado do rei Jotão, Judá experimentou um período de relativa estabilidade política e prosperidade econômica. Jotão seguiu os passos de seu pai, Uzias, mantendo o reino em paz e promovendo a adoração ao Deus verdadeiro. Isaías continuou seu ministério profético durante esse tempo, enfatizando a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de justiça social. Ele aconselhou o rei Jotão em questões espirituais e políticas, buscando influenciar as decisões do governo de acordo com os princípios divinos. Apesar dos desafios iminentes no horizonte, como o crescimento do poderoso Império Assírio, Isaías permaneceu firme em sua missão de transmitir as mensagens de Deus ao povo de Judá, trazendo esperança e orientação em meio às incertezas da época. Durante o reinado do rei Jotão, Judá desfrutou de um período de relativa estabilidade política e prosperidade econômica, seguindo os passos do rei Uzias. No entanto, com a ascensão de Acás ao trono, o panorama mudou drasticamente. Acás se viu confrontado com ameaças externas iminentes, incluindo uma aliança formada pelo Reino do Norte, liderado pelo rei Peca, e pela Assíria, liderada por Rezim, que planejavam derrubar Acás e instalar um novo rei em Jerusalém. Diante dessa situação crítica, em vez de confiar em Deus e buscar orientação espiritual, Acás recorreu à diplomacia e às alianças políticas. Ele buscou apoio do rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e submetendo-se à Assíria em troca de proteção contra Israel e a própria Assíria. Isaías, como profeta, teve que lidar com as consequências dessas escolhas políticas desastrosas. Ele confrontou Acás,
advertindo-o contra confiar em alianças com nações pagãs, em vez de confiar na proteção divina. Isaías procurou encorajar Acaz a permanecer fiel a Deus e buscar orientação divina em meio às adversidades. Foi durante o reinado conturbado de Acaz que Isaías recebeu várias visões e mensagens proféticas, que registraria em seu livro. Em seus pronunciamentos proféticos durante esse período tenso, Isaías denunciou a injustiça social, a corrupção moral e a idolatria que haviam se infiltrado na nação, alertando sobre o iminente julgamento divino por causa da rebelião do povo. Apesar das advertências do profeta, Acaz persistiu em suas escolhas equivocadas e acabou enfrentando graves consequências para Judá. Durante o reinado conturbado de Acaz, Judá enfrentou uma série de desafios e crises. Acaz, ao assumir o trono, se viu diante de ameaças externas iminentes, incluindo uma aliança formada pelo Reino do Norte, liderado pelo rei Peca, e pela Assíria, liderada por Rezim. Essa aliança tinha como objetivo derrubar Acaz do trono de Judá e instalar um novo rei em Jerusalém. Em vez de buscar a orientação divina e confiar no Deus de Israel, Acaz optou por seguir um caminho de alianças políticas duvidosas. Ele buscou apoio do rei Tiglat-Pileser III da Assíria, oferecendo tributos e se submetendo à Assíria em troca de proteção contra Israel e a própria Assíria. Isaías, como profeta fiel, confrontou Acaz sobre suas escolhas equivocadas e o advertiu contra confiar em alianças com nações pagãs em detrimento da proteção divina. Mesmo diante das advertências do profeta, Acaz persistiu em seu caminho desviado, resultando em graves consequências para Judá. O reinado tumultuado de Acaz marcou um período sombrio na história de Judá, evidenciando as trágicas consequências da desobediência e falta de fé no Deus verdadeiro. Isaías profetizou com grande detalhe sobre a vinda do Messias Redentor, trazendo esperança e salvação para o povo de Israel. Em suas visões, ele descreveu o nascimento virginal do Messias, anunciando que uma virgem conceberia e daria à luz um filho cujo nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías também previu o reinado justo e pacífico do Messias, que traria libertação e redenção para o povo de Israel. Suas profecias sobre o Messias se tornaram fundamentais para a fé judaico-cristã, oferecendo conforto e segurança em meio às adversidades. O cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo fortaleceu a fé dos crentes ao longo dos séculos, mostrando que as promessas de Deus são verdadeiras e dignas de confiança. Durante o cerco assírio a Jerusalém, Ezequias enfrentou uma das maiores provações de seu reinado. Com a cidade sitiada e os recursos se esgotando, o rei buscou auxílio no profeta Isaías. Em um gesto de fé e desespero, Ezequias procurou Isaías no templo em busca de orientação divina. O profeta, inspirado pelo Senhor, transmitiu palavras de conforto e esperança ao rei, assegurando-lhe que Deus interviria em favor de Jerusalém. Diante da iminente ameaça assíria, Isaías profetizou a proteção divina sobre a cidade sagrada, fortalecendo a confiança de Ezequias e do povo de Judá. A mensagem do profeta trouxe alívio e renovo àqueles que estavam cercados pela adversidade, reafirmando a crença na soberania e no poder de Deus para salvar seu povo nos momentos mais sombrios. Durante o cerco assírio a Jerusalém, Ezequias enfrentou uma das maiores provações de seu reinado. Com a cidade sitiada e os recursos se esgotando, o rei buscou auxílio no profeta Isaías. Em um gesto de fé e desespero, Ezequias procurou Isaías no templo em busca de orientação divina. O profeta, inspirado pelo Senhor, transmitiu palavras de conforto e esperança ao rei, assegurando-lhe que Deus interviria em favor de Jerusalém. Diante da iminente ameaça assíria, Isaías profetizou a proteção divina sobre a cidade sagrada, fortalecendo a confiança de Ezequias e do povo de Judá. A mensagem do profeta trouxe alívio e renovo àqueles que estavam cercados pela adversidade, reafirmando a crença na soberania e no poder de Deus,
para salvar seu povo nos momentos mais sombrios. Isaías assegurou a Ezequias que o Senhor enviaria um anjo para intervir na situação, trazendo livramento sobrenatural para Jerusalém. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 soldados no acampamento assírio, resultando na derrota completa do exército inimigo. O cumprimento da profecia de Isaías confirmou mais uma vez a fidelidade e o poder de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Isaías, mesmo diante da perseguição no reinado sombrio de Manassés, permaneceu firme em sua missão de ser um mensageiro do Senhor. Enfrentando oposição e hostilidade por suas profecias e defesa da justiça, Isaías não vacilou em sua devoção a Deus. Apesar das ameaças e perigos que enfrentava, ele continuou a proclamar a palavra divina com coragem e determinação. Sua fidelidade inabalável inspirou os crentes da época e deixou um legado eterno de fé e compromisso com a verdade. Mesmo diante das adversidades e do martírio que possivelmente sofreu, Isaías permaneceu como um exemplo de integridade e dedicação ao serviço divino, impactando gerações futuras com suas profecias poderosas e mensagens de esperança. Isaías profetizou com clareza e detalhes sobre a vinda do Messias Redentor, trazendo esperança e salvação para o povo de Israel em um período de trevas. Suas visões transcendiam o tempo, revelando um futuro de redenção e paz. Ele descreveu minuciosamente o nascimento virginal do Messias, anunciando que uma virgem conceberia e daria à luz um filho cujo nome seria Emanuel, significando Deus conosco. Além disso, Isaías previu com precisão os eventos que cercariam a vida e ministério do Messias, incluindo seus sofrimentos, sacrifício na cruz e reinado eterno. Suas profecias foram cumpridas em Jesus Cristo, o Messias prometido, que trouxe a salvação para toda a humanidade. O legado de Isaías como profeta fiel e mensageiro de Deus continua a ressoar através dos séculos, inspirando fé e confiança na obra redentora de Cristo. Se você se interessa por histórias bíblicas emocionantes como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é fundamental para nós. Agora que você conhece mais sobre a incrível trajetória do profeta Isaías, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Que essa mensagem de fé e redenção possa tocar muitos corações. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.